Marcos, capítulo de número 10. Versículo de número 46. 10, 46. Diz assim: chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, e mais uma grande multidão, estavam deixando a cidade. Filho de Timeu, chamado Bartimeu, era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Assim que ouviu que era Jesus, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muito o advertiam severamente, para que se calasse. Contudo, ele gritava mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou, pediu: chamai-o, e assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando a sua capa para o lado, deu um salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Dagou-lhe Jesus: queres que eu te faça? Jogou-lhe cego: mestre, que eu volte a enxergar. Jesus ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Amém. Amém, queridos? Amém. Queridos, meu convite para você essa noite é: desliga tudo o que atrapalha o seu culto. Amém. Se o celular atrapalha o seu culto, desliga. Se os problemas na sua casa estão atrapalhando o seu culto nesse momento, quero te dar uma boa notícia: desliga. Porque quando você desligar e concentrar o coração aqui, Deus está lá cuidando da sua casa. Amém. O que está te atrapalhando nesse momento de cultuar, desliga. Aqui nós vemos a passagem de um cego, que para muitos era um cego, mas aquele homem chegava muito mais que muitas pessoas. Porque ele reconheceu Jesus como filho de Davi, como Salvador. E sabia que Jesus era o único que podia mudar a sua história. Deixa eu te dizer, se você está com algum problema, se você veio atrás de uma resposta, você vai encontrar, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e nele está a resposta. Somente abra o seu coração. Se for preciso pular essa noite, pule, gritar, grite, rolar, role. Mas não saia daqui sem chamar a atenção dele. Muitos estavam andando com Jesus naquele dia, mas só um conseguiu provar do sobrenatural. Que essa noite quem prova do sobrenatural seja eu, seja você, porque conseguimos fazer ele parar tudo para olhar para nós. Amém. Uma multidão andava com ele, mas só um teve a coragem de fazer o que ninguém fez. Jesus, filho de Davi, tem a coragem de fazer o que ninguém fez essa noite. Clame, grite, pule, mas não saia daqui da mesma forma que entrou. Porque Ele quer e Ele vai mudar a sua história. E Ele te pergunta: o que queres que eu te faça? O que você quer que Ele faça essa noite? Muda, abre uma porta, muda a sua história, liberte seu filho do vício. Não sei, mas peça essa noite e seja acessível àquilo que Ele vai fazer, porque a sua história, eu garanto que jamais será a mesma a partir dessa noite. Amém. Você voltará a andar, voltará a enxergar, voltará a falar, sua vida espiritual voltará a se movimentar, sua vida profissional voltará a andar, sua finança voltará a andar, porque Ele te chama. Aleluia. Fique de pé comigo. Feche os seus olhos nesse momento e comece a clamar pelo teu milagre. Comece a clamar pela tua vida. Comece a clamar por aquilo que Ele vai fazer. Porque grandes coisas o Senhor fará essa noite. Pai, no nome de Jesus, nesse momento estamos aqui para te adorar, para te exaltar, para glorificar o teu nome. O Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Pai, abre os céus e venha, Pai. Clamamos: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, tem misericórdia. Queremos a tua atenção essa noite. Volte os seus olhos para nós. Volte, Pai,
Espírito nos romper aquilo que nos prende. No nome de Jesus, nos dá liberdade. Dê ordem aos seus anjos para nos ministrar com fogo, com palavras proféticas. Porque essa noite profética, essa noite é uma noite de mudança de história. Essa noite é uma noite de mudança de destino, de salvação, de cura e libertação. Deus, no nome de Jesus, te glorificamos e exaltamos o teu nome, porque o Senhor é digno de todo louvor, honra, glória e adoração. E você aplauda o Senhor com uma salva de palmas de você. Glória a Deus. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Amém. Aleluia. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, ele te ama. Não, mas fala como se você sentisse isso dentro do seu coração. Fala para ele te ama. Ele te ama. Amém? Quando a gente fala que nós não precisamos mendigar amor, não é porque é um orgulho ou porque nós somos arrogantes, mas é porque a gente entende que o amor de Cristo nos basta. Amém? A gente não precisa mendigar amor de mais ninguém, porque o amor de Cristo é o amor que nos basta. Ao contrário, nós não precisamos ficar esperando o amor de alguém. A gente tem que levar o amor, porque nós entendemos o que Cristo fez por nós. Amém? Amém. Quando você ama alguém, não adianta você tentar expressar com 1000 palavras. Porque o amor ele é demonstrado com gestos e atitudes e atos. O maior ato de amor que nós já vimos foi feito na cruz em silêncio. Amém? Amém. Então agora fala de novo para o teu irmão. Ele te ama. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ele te
irmão que está do seu lado e cante essa parte da música. Ele me ama. Só que você que entendeu o amor do Senhor, cante para Ele. Amém? Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama. Amém? Aleluia. Somos gratos a Ti, Jesus, pelo maior ato de amor que já conhecemos. Você
mais fome, mais sede, mais fome, mais sede. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Aleluia. Até Que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Diante do teu altar. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, se você parar para meditar na letra dessa canção, do que você está cantando, eu comecei a orar, Senhor, que eu possa gastar mais tempo da minha vida realmente diante do teu altar, porque gastamos o nosso tempo com tantas outras coisas. Tem tantas outras coisas que nós achamos mais necessário, mais importante. Mas o que realmente importa é estar na presença do Senhor. Amém? Amém. Eu me lembrei daquela história daquele pastor que disse: eu tenho tanta coisa para fazer hoje que eu preciso orar algumas horas, né? E quando a gente tem muita coisa para fazer, a primeira coisa que a gente faz é deixar a vida de oração, a vida de leitura bíblica de lado, sendo que teria que ser ao contrário. Amém? Que a gente possa cada vez mais entender a importância da intimidade com o Senhor, do tempo de oração. Amém? Glória a Deus. Santo, santo, santo. Aleluia.
meu coração. Vou deixar queimar. Incendeia, Senhor, o nosso coração. Fome e sede por ti, Senhor. Incendeia, Senhor, o nosso coração. Que o nosso coração queime por ti, Senhor. Deixa queimar. Vou deixar queimar. Vou deixar queimar meu coração. Vou deixar queimar. Vou deixar queimar. Vou deixar queimar meu coração. Aleluia! Toda honra, toda glória, todo poder, vocês no nome de Jesus. Amém. Toda honra, toda adoração. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Oh, aleluia. Diga para a pessoa que está perto de você, você está feliz? Se não está, pode ficar. Amém. Porque o nosso Deus está aqui, amém? Amém. E Ele é sinônimo de felicidade. Ele é a motivação para mim ficar feliz. Eu queria que você abrisse comigo no Salmo de número 23, em verso de número 1 em diante, Salmo de número 23, em verso de número 1. Obrigada, Espírito Santo, pela tua presença. Fala assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Quem é o meu pastor? Quem é o meu guia? Talvez você diga, é o apóstolo Antônio, é o pastor Alex, é o pastor Juninho, é os pastores da casa, é o pastor Genésio, é o pastor fulano, é o pastor ciclano. Eu vou dizer para você, que quando eles não estão dando direção para você, quem é o seu pastor? Né? Quem é que tem guiado você? Quem é aquele que guia, aquele que orienta, aquele que ensina, aquele que você segue? Né? Que aqui diz que o Senhor é o meu pastor. Amém? Amém. E às vezes não. Quem está sendo aquele que me guia? Às vezes estou sendo eu. Às vezes quem está pastoreando você? Você mesmo. Eu acho que é assim, eu vou fazer assim. Então quem disse para você que é assim? Eu. Então quem está sendo seu pastor? Você mesmo, né? E aí, por isso, às vezes faltam algumas coisas, porque a orientação não está vindo do Senhor. A orientação está vindo daquilo que você pensa, daquilo que você acha. E isso é ausência de felicidade. Porque senso de proteção, senso de cuidado, é quando você tem alguém orientando, ensinando, cuidando, guiando, né? Um filho, por exemplo. Um filho, ele sempre está seguro. Ele não fica inseguro. Eu estava vendo um vídeo de um filho que o pai estendeu as mãos assim, e o filho se jogou de cima de um monte, mas se jogou com tudo. Quando o pai só fez assim, vem, ele se jogou com tudo. Confiança no pai. Ele sabia que o pai não ia permitir que ele caísse, que ele se machucasse, que ele morresse, porque ele tinha ali confiança, ele tinha segurança. O pai estava orientando, o pai estava ensinando, o pai estava chamando, né? Então ele tinha ali o pai como guia dele. Né? E eu e você temos o nosso Deus como nosso guia, como nosso Pai. E quando Ele está nos orientando, não importa se a montanha é grande e se a distância é grande, se Ele está dizendo é porque Ele dá conta de nos segurar. E quando você tem Ele como seu guia, quando você tem Ele como seu pastor, então não te falta nada, não te falta confiança, segurança, proteção, sustento e tantas outras coisas que nós precisamos. Então, felicidade, nos termos do Senhor, é você se deixar guiar, é você seguir a Ele, né? Que aí ele diz assim, o salmista continua aqui, quem está falando é alguém que era um pastor, alguém que tinha ovelhas, alguém que guiava ovelhas, alguém que cuidava das ovelhas, alguém que sustentava as ovelhas, alguém que levava as ovelhas para tomar água, né? Então ele está falando assim, deitar-me faz em verdes pastos, e ele me guia mansamente a águas tranquilas. Então ele estava falando assim, ele me leva para deitar em pastos verdes, ele refrigera minha alma, ele
Ele me guia para as águas que são tranquilas, né? Às vezes nós somos tão agitados, eu não sei se você, quem já perdeu o sono porque tem uma conta para pagar no outro dia e não tem o dinheiro, né? Então, eu não sei se isso já aconteceu com você, comigo várias vezes, né? Milhões de vezes até, né? Mas quando você tem o Senhor como teu guia, você fica seguro, né? Você consegue deitar, dormir, porque você sabe que amanhã o Senhor vai te dar uma direção, onde Ele vai te levar para águas tranquilas, sem desespero, né? Sem tortura, sem nada disso, né? E quando você tem o Senhor como seu pastor, Ele vai refrigerar a sua alma, né? Ele vai guiar você pelas veredas da justiça por amor do seu nome, né? Eu não sei, quando estava muito calor, às vezes quando está muito quente, e nós entramos num ambiente onde a gente vai muito quente ou muito calor, vai deixando a gente deprimido, depressivo, molenga, né? E quando nós entramos num ambiente onde está refrigerado, a gente ganha um novo ânimo, né? E quando nós temos o Senhor como guia, nós ficamos nesse jeito, nesse estado, né? Eu lembro uma vez, a igreja, quando ainda era lá embaixo, eu estava num momento assim, bem aflito, assim. E quando eu cheguei na porta da igreja, eu botei o pé, assim, ó, veio um refrigério, os pelos dos meus braços, tudo se arrepiaram, as minhas pernas, e eu disse, meu Deus, o Senhor está nesse lugar. Então não era por causa do refrigério de Deus, aonde tu é rodeada da presença, né? E isso faz com que a gente se sinta seguro e a gente se esqueça daquelas crises, daquelas aflições, daqueles medos, todas aquelas coisas. Esse é o poder do nosso pastor, né? Ele tem esse poder de refrigerar, de trazer um refrigério, de tirar aquilo que vai sugando as suas forças, né? E aí ele diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, quem está falando aqui é um pastor, né? Ele está falando que esse pastor, que era Davi, ele tinha um pastor sobre ele. E ele dizia assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ficar com medo, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele estava falando que se ele fosse desobediente, ou ele decidisse andar por um caminho diferente daquele que era o pastor dele, aquele que ele confiava, ele usava a vara e ele usava o cajado. E ele disse que aquilo ali, usar vara, usar cajado, né? Ele falava que trazia consolo para a alma dele, né? Eu não sei se você já foi corrigido, foi exortado, foi chamado a atenção, né? E muitas vezes, às vezes fica revoltado, fica brava, né? Fica chateada. Davi disse que não, ele se sentia consolado, né? Eu não sei como foi com você, mas eu lembro dos meus filhos, eles eram pequenos, às vezes eles aprontavam, né? Eles davam umas palmadas, no começo eles choravam, e daí eles iam pro quarto, mas voltavam tão bonzinho, né? Saiu do quarto, daí dormia, né? Toda criança quando apanha um pouquinho, chora, né? E dorme, né? Depois levantava, acordava e dizia, oi mãe, oi pai, a coisa mais querida, mais obediente. Eu dizia, meu Deus, onde saiu esse filho, essa vida? Gente que foi consolada, porque sabia que estava sendo protegido. Você consegue entender? Na correção, no ensinamento ali, né? Na repreensão, né? Naquilo ali, a gente está entendendo que a gente tem um pastor, a gente não está sozinho, a gente não se guia sozinho, né? Tem alguém nos repreendendo, alguém nos cuidando. E quando você sabe disso, que você não está sozinho, tem alguém observando você para que você não erre, para que você seja feliz, para que você não se dê mal lá na frente, né? Isso traz consolo. Quando você entende que você tem um pastor, quando você entende que você é o seu pastor, daí você fica revoltado. Aí você fica bravo, daí você chuta o balde, né? Por quê? Porque você não entendeu ainda que você tem alguém que vai cuidar de você para que você não morra. Mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não vou ficar mal, né? Porque eu tenho o Senhor comigo. Eu tenho aquele que, se eu estiver andando errado, Ele vai me corrigir. Amém? Ele vai usar o cajado. Aqui não, aqui é morte. Aqui não, aqui está errado. Aqui não, aqui você vai se dar mal, né? E ele vai usar, e se você temar, ele vai usar uma vara, né? E isso, em vez de fazer com que a gente fique chateado com ele, faz com que a gente diga, puxa, que bom que alguém me puxou, que bom que alguém me empurrou, né? Que bom que alguém me brigou, que bom que alguém me repreendeu, né? Porque pelo menos pode estar doendo as palmadas, né? Mas eu não morri. Você entende? Amém. E aí diz assim, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus
inimigos, né? Olha o que ele faz, né? Puxa, não podia ser na presença dos amigos, né? Não, ele faz isso, ele prepara uma mesa na presença dos inimigos, dizendo, ó, tá vendo esse aqui que vocês estão perseguindo? Tá vendo esse aqui que vocês estão maltratando? Tá vendo esse aqui que vocês querem matar? Ele é meu filho, ele é minha ovelha, né? E ele prepara uma mesa mostrando a gente para dizer assim, ó, esses aqui são meus, eles estão guardados por mim, na presença dos meus inimigos. E ele ainda faz mais, né? Além de preparar uma mesa, ele unge a minha cabeça com óleo, né? Óleo significa unção, uma capacitação. Esse é o nosso Deus, né? Ele traz para mim uma unção, uma capacitação. Na presença dos meus inimigos, ele mostra que a gente, que aquele que é o que o Senhor confia, é capaz. Ele consegue, ele pode, porque o Senhor unge ele, o Senhor prepara ele, né? E aí ele diz assim, ó, e o cálice ainda transborda. Além de ungir a cabeça, ele ainda dá para você uma taça, né? E ainda uma taça que não só é cheia, mas uma taça que faz transbordar, onde todo mundo vê um derramamento da presença daquilo que Deus tem na sua vida. Amém? E aí ele diz assim, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que coisa extraordinária ter com você alguém que segue você todo dia. Quem que está seguindo você? Você segue o pastor. Você entende? É o Senhor. É o dono de todas as coisas. É aquele que deu o único filho por você, né? Você segue ele. E quem segue você? Bondade. Quem segue você? Misericórdia, né? O que é misericórdia, né? É pegar o coração de Deus, né? Colocado na nossa miséria, né? Nós precisamos, somos dependentes, necessitados, né? E Deus pega o coração e coloca na nossa miséria. A bondade dele para nós, né? Então você segue ele e você é seguido por bondade e por misericórdia. Que tremendo, não é? E um rei escreveu esse salmo, né? Um pastor escreveu esse salmo. Um pastor entendia que ele precisava ser guiado. Um pastor que era pastor que guiava, entendia que ele precisava ser guiado. Que humildade desse pastor, que humildade dele, né? Saber que ele precisava, ele era dependente de Deus. E ele dizia, olha, ele me guia. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, como que Deus guia você hoje? Através da palavra, através dos princípios, através da igreja, através daquilo que o Espírito Santo vai falando ao seu espírito. Nós temos a palavra de Deus que é o nosso guia, né? O Senhor é o meu pastor, Jesus é o pastor. Amém? Ele diz, eu sou o pastor, né? Então ele é o meu pastor. Diga para você através de quem é o seu pastor? Jesus. E aonde ele está te guiando? Através da palavra. Conforme a palavra vai falando, você vai se submetendo. Quando você vai se submetendo a essa palavra que ele está te dizendo, então nada falta para você. Amém? Amém. E existe uma palavra que Deus nos fala, né? Sobre dízimos e ofertas, sobre semente, sobre semear, né? Hoje eu estava lembrando lá do norte, né? Estava pensando que coisa extraordinária. Fez um ano lá, e faz um ano que a gente está lá investindo no norte, né? Estamos ajudando lá, a gente está pagando as despesas do norte. Essa igreja aqui, ó, esse punhado de trigo aqui, esse pequeno rebanho aqui, sustenta aquela igreja lá, sustentou aquela igreja lá por um ano, né? Estava fazendo as contas de, meu Deus, como a gente é rico, né? Foi fazendo a conta de um ano para se dar a despesa, né? E aí eu fiquei, muito a gente é rico, como Deus nos enriquece. Olhando para as nossas condições humanas, a gente diz, sem condição, né? Mas olhando para aquele que nos guiou, para aquele que nos deu, para aquele que nos abençoou, a gente diz, meu Deus, como nós somos ricos, como a gente conseguiu, como que a gente consegue. O Senhor tem sido nosso guia, o Senhor tem sido nosso pastor, né? O Senhor tem nos sustentado. Você consegue entender que como nós obedecemos ao Senhor, o Senhor também nos abençoou e nos colocou por cima, né? E nos trouxe e nos deu o melhor. Quando você dá, você também recebe. Então é assim, tenha o Senhor como teu pastor. Você consegue proporcionar felicidade aos outros e esse pastor também vai proporcionar felicidade para você. Não foi assim diferente com o Davi. O que Davi fez, ele cuidava das ovelhas do pai dele e depois Deus pegou ele,
colocou ele para cuidar das ovelhas de Israel e tornou dele um rei. E é assim que Deus quer fazer. Quando você é cuidado, você também cuida. Amém? Quando você também cuida, bondade e misericórdia te segue e ele te coloca sobre o muito, te coloca em lugares altos. Amém? Olha, um pastor de ovelha que cheirava a cocô de ovelha. Se a gente for olhar isso, né? Ele ficava por trás das malhadas lá, no que tinha lá, né? Esse mesmo foi pegado, foi colocado rei, porque ele se importava com ovelha, então também ele ia se importar com o povo. Então ele foi colocado por cima, né? E que grande pastor se tornou. Da linhagem dele veio o nosso Salvador, veio Jesus, né? Então que eu e você possamos cumprir esses princípios também, aprender a dar, aprender a se doar, aprender a seguir os princípios e a direção que Deus tem para a nossa vida, para que a gente possa, sim, né, ser abençoado e também abençoar. Mas o princípio não é ser abençoado para abençoar. O princípio é abençoar com aquilo que a gente tem, para depois então receber daquilo que Deus dá. Amém? Isso é bondade e misericórdia seguindo a gente, porque Deus vê que a gente está seguindo Ele e através dele nós vamos fazendo o que Ele manda e Ele também derrama da sua bondade, da sua misericórdia sobre nós. Amém? Então nós vamos agora fazer algo que o Senhor, o nosso pastor, tem nos ensinado. Dizimar e ofertar. Cuidar da casa do Senhor para que outras pessoas possam ter a mesma oportunidade que eu e você tivemos. Amém? Eu fico pensando, né? Às vezes dá uns pensamentos doidos assim na cabeça da gente. E às vezes eu fico pensando assim, ó, puxa, o que seria de mim se não existisse igreja na terra, né? Às vezes a gente fica, não sei se eu vou na igreja, não sei se eu vou no culto, não sei, o que seria de mim se não tivesse uma igreja, um lugar para me cultuar, né? Eu fico pensando, Deus, misericórdia, misericórdia, que isso nunca aconteça, né? Uma vez a gente foi para Itajaí, tinha uma loja onde a gente era acostumado a comprar todo mês. E meus filhos gostavam de comprar lá, e a gente ia, né, pagar a prestação, e às vezes olhava uma coisinha, outra. E era uma loja antiga de muitos anos, que já tinha mais de 40 anos na cidade. Então, uma loja bem firmada ali, né? Veio aquela época do Covid e tudo, e a gente continuou indo lá, né? E aí, eu lembro que nós chegamos lá um dia para pagar uma prestação que tinha lá, e a loja estava fechada, uma loja enorme, gigante, de mais de 40 anos. Eu falei, não acredito que essa loja faliu, essa loja fechou. Essa loja não existe mais, né? E até hoje eu me lembro dessa loja. Até hoje eu fico pensando nela, né? Fechou na época lá, depois, um ano depois do Covid. Eu disse, meu Deus, como que aquela loja faliu? Como que aquela loja fechou, né? Eu fico pensando, puxa, se as pessoas entendessem a importância daquela loja, elas teriam comprado mais, investido mais, né? Colocado ali mais, investir em outros lugares. Você consegue entender para que aquilo pudesse permanecer. Quem que Deus confia, né? Quem que Deus confia para sustentar a obra dele na terra? Sou eu, é você, amém? Porque nós acreditamos em salvação, nós queremos que as pessoas recebam milagres como nós recebemos, não é? Você teve hoje eu estou aqui, né, ministrando você, e me tornei uma pastora, uma apóstola, mas porque alguém um dia financiou a obra de Deus na terra, alguém um dia entendeu isso, alguém um dia foi responsável pela sua palavra, foi guiado pelo nosso Deus e foi lá e fez aqui, cumpriu aquele princípio, né? E as portas puderam ficar abertas e eu podia um dia entrar, ali chorar, ali colocar meu coração e ser transformada e mudada, até que hoje então Deus disse, agora é a tua vez de fazer, né? E um dia vai ser a vez daquele que está chegando, daquele que vai chegar, né? E um dia também Deus vai fazer assim na vida deles, e eles também vão estar fazendo a mesma coisa, né? Porque Deus se interessa pela obra de Deus. Mas a gente tem muitos amigos, pastores, né? A gente tem, meu marido tem bastante amigos que tem igreja em Itajaí e tal, e eles então montaram suas igrejas, fizeram lá, montaram o seu rebanho e tal, mas eles não conseguiram, a igreja não conseguiu se sustentar. E eles têm muita tristeza, porque eles não conseguiram permitir que uma obra ficasse aberta, né? E eu digo assim, que Deus tenha misericórdia, né, e nos ajude, nos abençoe, para que sempre a gente possa sustentar a igreja, né, a obra de Deus na terra. Para isso nós precisamos ligar o Espírito Santo, porque a sua família hoje é liberta porque alguém fez isso, né? Porque alguém obedeceu a Deus, né? Hoje a minha família é liberta porque um dia alguém obedeceu a Deus, né? Então gratidão no meu coração por essas pessoas que foram fiéis, por essas pessoas que foram comprometidas com a palavra, né?
Quando eu estou falando assim, não é para ser peso para ninguém. Você consegue entender? É uma coisa que é leve para nós, porque nós somos abençoados por aquilo que nós fazemos. Eu lembro que muitas vezes eu não ofertei, eu não ensinei para sustentar a obra de Deus, né? Hoje eu tenho até vergonha de falar isso, mas não foi para isso que eu fiz, e não é assim que tem que ser o nosso coração. Nós fazemos porque Deus pediu, porque Deus manda, e eu fazia para poder ter a recompensa que é o que Deus nos dá. Amém? É dando que a gente recebe, né? Mas nós sabemos que é assim que esse dinheiro é convertido em almas. Olha para a pessoa que está perto de você, diga o seu dízimo, a sua oferta, ela é convertida em almas, diga, em vidas, né? Então é nisso que acontece. Amém? Amém? Glória a Deus. E nós precisamos ter essa consciência, né? Eu não vou só receber daquilo que eu estou fazendo. Almas também serão ganhas com aquilo, com a minha obediência. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, gratidão no nosso coração, e nós vamos ter o Senhor como nosso guia. E obrigado a Deus, né? Eu quero agradecer a Deus por deixar palavras como essa, de dízimos, de oferta, de deixar assim, ó, a 10%, né? Às vezes eu digo assim, eu não paro de falar, né? Eu já estou acabando, tá? Eu digo assim, ó, às vezes eu dizer para Deus assim, ó, meu Deus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor deixou escrito dízimo, porque o Senhor deixou escrito 10%. Porque se eu tivesse que fazer a obra de Deus na terra, eu não saberia quanto. Eu não saberia se eu ia estar dando menos, se eu ia estar dando mais, como é que eu ia estar dando, como é que eu não ia estar dando. E o Senhor é tão inteligente que o Senhor faz de uma forma tão justa, aonde quem tem muito vai dar 10% daquele muito. Quem tem pouco vai dar 10% daquele pouco. E isso é maravilhoso para mim. Isso me deixa segura como esse Deus é justo, como esse Deus é confiável. E eu digo, Deus, muito obrigado, porque o Senhor estipulou um valor para que não fosse pesado para mim e para que não fosse pesado para ninguém. Você consegue entender? Se alguém diz, está dando dinheiro para a igreja, está dando dinheiro para pastor. Quem fala assim é avarento, né? Porque não é pesado o que a gente faz, né? É bem menos do que comprar uma calça jeans, bem menos do que comprar um lanche, né? Ou ir numa lanchonete. Você consegue entender? É bem menos do que aquilo que a gente gasta na farmácia. E eu louvo a Deus por ter estipulado o valor. Amém? Que a gente possa ter isso no nosso coração, dizendo, Deus, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus justo e o Senhor é um Deus de promessa. E, como consequência, ele ainda diz assim, eu ainda vou abrir janela do céu e eu ainda vou derramar bênçãos sem medida. E aí você diz, glória a Deus, eu só estou, mesmo que ele dissesse assim, ó, eu não vou abrir nada, né? Não sei como é o seu coração. Tem gente aqui? Amém. Eu não estou acabando. Mesmo que Deus dissesse assim, ó, eu não vou abrir nada, eu não vou repreender nada, mas eu quero que vocês dêem o dízimo. Quem daria o dízimo? Você entende? Você entende? Porque para nós não é importante o dízimo, para nós é importante quem está mandando. Você entende? Sim ou não? Né? Mas Deus, ele é tão legal que ele ainda diz assim, ó, eu vou abrir janelas, eu vou derramar bênçãos sem medida e ainda eu vou repreender o devorador por causa de vocês, por causa do que vocês estão obedecendo. Amém? Amém. Glória a Deus, que nós possamos trazer os nossos dízimos, ofertas, com alegria. Diga para a pessoa que está perto de você, agora é momento de rir, momento de alegria, porque você está obedecendo, cumprindo, sendo guiado para poder ser abençoado. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Ai, que lindo, né? Tem uma nova canção em mim. Você acredita nisso? Uma nova dança em luz. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção.
por nós. Obrigado, Jesus. Coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso? Quem diria que o Senhor faria tudo eu viveria toda a vontade do Senhor pra mim. O Senhor restaurou a saúde desse homem. Nós ficamos com vergonha. Nós vamos assistir ao vídeo. Se inicia entre as nações. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. A coisa continua, né? Amém. Uma nova canção em meus lábios. Quem aí? Olha pra ver se vai cantar que você tá alegre. Uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É isso. É que o Senhor restaurou minha sorte. Foi isso. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando os sonhos de Deus. Estou vivendo os sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim. Tenho uma nova dança em mim. Estou sonhando os sonhos de Deus. Estou vivendo os sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim. Tenho uma nova dança. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, e agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas. Agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava. E agora? Eu volto com frutos. Amém. A gente terminou as 7 chaves essa semana. E tem uma irmã, acho que ela vai postar lá no grupo das 7 chaves. Mas ela estava falando, ela ganhou nessas 7 chaves, enquanto ela fazia. Ela mora de aluguel e ela ganhou uma casa, ela ganhou o terreno para construir uma casa na frente onde a gente faz a célula. E quem deu esse terreno para ela construir, agora ela está lutando para poder pegar um dinheiro lá para poder fazer a construção. E aí eles perguntaram, apóstola, quando que vai ser, quando que nós vamos ter a nossa igreja aqui em Blumenau, né? A gente precisa da igreja, está sentindo falta, eu acredito que só ano que vem, porque a gente ainda está consolidando o norte, né? As coisas ainda não tem, a gente ainda não tem ainda
firmado para poder fazer isso ainda. E aí a dona da casa falou assim, deu terreno ali para eles na frente, falou assim, por que vocês não constroem em cima e fazem uma sala embaixo para a igreja? Vamos fazer isso? E aí ela oraram e daí estavam conversando. Eu estou adiantando, né? É só um sonho, é um sonho, né? E aí ela mandou para mim, apóstolo, eu queria contar isso para a senhora, a gente está terminando as 7 chaves e a dona Eli, né, a dona da casa, a viúva, né, a mulher do seu Getúlio, falou que sugeriu para nós fazermos a casa em cima e embaixo fazer a sala, onde a gente já não vai precisar pagar aluguel daí, e vai poder então ter a igreja ali na frente onde é a célula, né? Então a gente paga aluguel hoje. E Deus está a gente sai do mar, mas a gente volta junto, né? Nós crescemos, a gente está crescendo. Olha para a pessoa que quer você está crescendo. Amém? Deus vai te recompensar. Deus vai nos recompensar. Amém? Amém. Nós não temos noção dos planos de Deus, daquilo que Ele está fazendo, mas são grandes coisas que o Senhor está fazendo por nós. Por isso nós podemos nos alegrar. Amém? Estenda a mão para cá. Senhor Jesus, nós colocamos diante do Senhor esses dízimos, ofertas, declaramos santo, está aqui, Senhor, a semente que libera toda uma massa. Vem com a tua bênção, vem com a tua graça, vem com a tua unção poderosa para que os teus filhos possam prosperar em tudo e seja visível, Senhor, aquilo que o Senhor está fazendo na vida de cada um deles. Eles sejam abençoados de forma extraordinária, onde eles colocarem a planta dos pés, as mãos, a bênção dos céus, aquela que enriquece, que não acrescenta dores, estejam sobre a vida dos teus filhos. Que o Senhor possa prosperá-los na terra que o Senhor deu a cada um deles de uma forma extraordinária. Repreende o devorador, o migrador, o destruidor, o gafanhoto, o espírito da miséria, o tranca-rua, todos os demônios que agem na área financeira. E os abençoa, Senhor, com toda a sorte de bênçãos que há no mundo do espírito. Colocamos diante do Senhor os nossos projetos, estão ali os nossos sonhos, estão ali os nossos desejos. E o Senhor é Deus quem satisfaz desejos do nosso coração. E nós pedimos que o Senhor venha satisfazer cada um dos desejos do nosso coração. Colocamos também diante do Senhor, meu Deus, esse vaso que foi restaurado, as pessoas que foram colocadas ali como ato profético de restauração. E declaramos que assim seja, como o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor, restaurando todas as coisas. Assim seja, Senhor, no nome, na vida daqueles que ali estão, no nome de Jesus. Amém? Amém? Hoje é um dia muito especial. A gente comemora o Dia dos Pais, né? E esse dia é muito especial para nós. Amém? A glória de um filho é ter seu pai, né? Às vezes um pai biológico, às vezes um pai que criou, né? E aquele que não tem mais o seu pai tem um pai eterno, amém? E todos nós temos um pai só, né? Que é Deus, né? Jesus nos deu esse privilégio, amém? Amém. Eu queria chamar os pais aqui, em nome de Jesus, que são para nós uma bênção e um presente de Deus na terra, né? Aqueles que nos ensinam, nos sustentam, nos guardam, nos abençoam, nos corrigem, aqueles que usam vara, aqueles que usam cajado, né, para consolar os filhos, amém? Quero chamar também a pastora para pegar lá os caderninhos, né? A gente separou uma lembrancinha, né? Esse ano a gente separou os caderninhos para que eles possam fazer devocional no filho do Pai Maior, né? Para que possam receber sabedoria para poder conduzir os seus filhos, amém? Façam uma fila aqui na frente em nome de Jesus. Glória a Deus. É uma figura de um transatlântico, né? Para vocês mergulharem. Tem uns que tem um helicóptero, né? Para vocês irem para o sobrenatural, né? Tem gente que já quer receber o helicóptero aí na terra, né? Glória a Deus, amém? Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos
aqui, Senhor, em especial diante do Senhor. Pedimos que a sabedoria, Senhor, incorpore na vida deles. Eles sejam abençoados, a prosperidade venha sobre eles, para que eles possam prosperar e sustentar tudo aquilo que o Senhor tem colocado sobre a vida deles. Dá a eles ânimo, dá a eles alegria, dá a eles força, reveste eles, Senhor, com o teu poder, abençoa eles em tudo aquilo que eles fizerem, que a sabedoria esteja sobre eles de uma forma sobrenatural, que o Senhor dê a eles visão de águia, as garras do leão, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eles se tornem os salvadores, Senhor, nos ambientes aonde o Senhor os conduzir, aquilo que o Senhor confiou à mão de cada um deles, que eles governem com sabedoria, com poder, com graça, Senhor, e o Senhor dê a eles os recursos necessários, as bênçãos e vitória para cada um deles. Remove a tristeza, remove, Senhor, os medos, remove a incredulidade, coloca a fé que eles precisam, dá alegria, dá ânimo, Senhor, dá paz, Senhor, e dá direção a cada um deles. Seja o pastor, seja, Senhor, o pastor de cada um deles e os sustente nessa terra e que haja, Senhor, a diferença, Senhor, daqueles que te servem de uma forma sobrenatural. Os abençoa, Senhor, com o melhor da terra e dá a saúde que eles necessitam, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe meu pai também, né? Glória a Deus, é um privilégio, né, de ter os pais da gente, né, gente? Louvado seja Deus. Quero chamar um apóstolo. Ganhou um transator. Que também é o nosso pai, né, na igreja. Louvado seja Deus, né? Vocês gostam desse pai aqui? Amém. Se não gostar, é o que Deus deu. Se anima, amém? Glória a Deus. Já. Queridos, boa noite, graças e paz. Amém? Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo. Carta aos Colossenses, capítulo 1. Vamos ler um pouquinho da Bíblia. Deixar ela gerar Jesus na gente, né? Colossenses capítulo número 3. Vamos começar a pergunta. 3 é depois. Versículo de número 9. 1:9. 3 é depois. Colossenses capítulo 1. Verso 9, a Bíblia diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Vou repetir: cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade e alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criados todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades,
tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão debaixo da terra. Amém. Vamos começar por aqui. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Oramos crendo que a tua vontade, ela sempre é manifesta, a tua vontade sempre é revelada, a tua vontade sempre é o propósito do Senhor estabelecido nesta terra. Oramos para que a tua vontade, ela se manifeste em nós, nos alcance, a tua vontade possa remover dentro de nós toda a incredulidade, toda apostasia, toda frieza, toda falta de temor, toda falta de respeito pela tua palavra, que a tua verdade, Pai, ela traga luz ao nosso coração, e o nosso coração se dobre diante da tua palavra. Oramos para que o teu Espírito tenha liberdade de nos ministrar. Faz nesta noite como o Senhor tem feito todos os dias. Fala conosco e glorifica, Papai, o teu nome. Pedimos, cremos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Colossenses, carta. E texto fantástico. Eu sou apaixonado por esta carta. Digamos que a carta aos Colossenses, ela traz muito daquilo que representa o reino de Deus para a gente, como igreja. Porque a igreja de Cristo é um organismo que está vivo, não morto. A vontade de Deus é que nós manifestemos isso, nós possamos viver isso. Eu gostei desse formato aqui da igreja, porque a gente parece que está tudo bem pertinho, né? Está tudo bem próximo. E é legal porque a gente pode ver a expressão de vocês, demonstra o coração. Para mim, não é o que você aparenta ser da boca para fora. Para mim, é o que você expressa. O que você expressa é o que você é. Você não consegue esconder a sua verdade. E Paulo, queridos, quando ele fala a carta aos irmãos da igreja de Colosso, ele dá uma ênfase muito grande a respeito do dever da igreja buscar conhecer Jesus. Porque o segredo não é você conhecer a Bíblia, é você conhecer Jesus. Porque se você conhecer Jesus, você vai entender a Bíblia. Muitas pessoas se atrapalham porque o conhecimento delas bíblico é meio atrapalhado porque lhes falta conhecer a Cristo. Porque Jesus ele se revela para nós. Jesus ele não é uma religião, ele não é um lugar só de encontro. Jesus ele é o dono da igreja, ele é o dono desse lugar, ainda que aparentemente você ainda pense ou acredite que isso é nosso, é meu, é da Suzy, é do seu Genésio. Digamos assim que nós temos o trabalho que fazemos, mas a igreja de Cristo, que somos nós, quando nós nos reunimos sabendo quem somos, nós manifestamos esse Cristo que está vivo, esse Cristo que ressuscitou de verdade. E Paulo, ele falando à igreja dos Colossenses, à igreja de Colosso, ele diz que em Jesus está escondido os tesouros. E por que somos alcançados? Se somos alcançados com um propósito, eu preciso conhecer esse propósito. Porque quando eu conheço o propósito, eu me responsabilizo com ele. Eu sei o que ele representa para mim. Para mim, o propósito é mais importante do que a vida. Eu não tenho, digamos, medo, né? Fomos numa igreja ministrar esses dias
E o apóstolo Marcelo é um profeta tremendo, ele já ministrou aqui. E no final, assim, ministrei, Deus ministrou o corpo de Cristo. Ele me entregou uma palavra, ele disse para mim que ele via uma bandeira azul clarinha. Azul clarinha, eu já sei, né, que a igreja da Argentina, o território da Argentina é uma bandeira azul clara com umas faixas brancas. Mas aí ele procurou e disse, não é isso aqui que eu vi outra coisa. E ele foi puxando bandeira, e veio a bandeira da Somália. A Somália é um país muçulmano, lá os crentes morrem por Jesus. E eu vou, porque creio no propósito. Não tenho medo de ir, eu vou. Tanto é que Deus abriu as portas da Argentina. A Argentina também é um país comunista. Na frente de uma igreja, eu fui convidado para ministrar numa igreja. A maior igreja que eu preguei lá tinha culto durante o dia, de manhã, de tarde e de noite. Eu fui convidado para pregar no culto mais importante, o culto da noite. E bem na frente da igreja tem um poste assim, direcionado para dentro da igreja, como se fosse um microfone e uma filmadora, porque eles querem ouvir o que está sendo pregado dentro da igreja. Comunismo, né? Eu não sei se o YouTube depois pode interferir, porque eu usei esse termo, mas é uma das ferramentas em que o anticristo tem usado nas nações para frear a igreja de Cristo, porque ele coloca medo nas pessoas. É uma forma livre de viver, né, entre aspas, que as pessoas elas têm oportunidades para algumas coisas, mas elas se tornam escravas de um sistema. A igreja não é um sistema. Quando você interpreta a igreja como um sistema, você não entendeu a Bíblia. Porque a Bíblia fala que a igreja é como um corpo que se movimenta, um corpo que fala, um corpo que toca, um corpo que também nós podemos tocar quando nós tocamos a vida de um irmão, abençoando a vida de um irmão. Nós perdemos aquele costume de ter aquele hino nos cultos, que eram aqueles hinos de como é precioso irmão, estar bem junto a ti, juntos lado a lado, andarmos com Jesus. Nós saíamos dos nossos lugares e nos cumprimentávamos. Isso era também uma forma de comunhão. Nós perdemos isso, não sei porquê, né? Digamos que vamos apertar no botãozinho resgate disso, para trazer isso de volta, e a gente poder sair do nosso lugar e poder abraçar alguém, tocar em alguém. Na época da pandemia, isso foi enfraquecido. As pessoas eram proibidas de tocar umas nas outras. Mas ser corpo de Cristo é nós vivermos a igreja que Cristo foi para a cruz para salvar ela. Agora a questão, eu sou essa igreja? Não me permite ser? Não me permite ser tocado? Não me permite ser ministrado? Não me permite ser influenciado pela ideia em que Cristo é o cabeça da igreja, e esse cabeça, ele fala ainda conosco, ele ainda usa a sua palavra para chamar o nosso coração para perto dele em todo o tempo. Agora, capítulo 3 de Colossenses, deixe sua Bíblia aberta nesta carta, capítulo 3, o versículo de número 1 ao 4, na versão da Bíblia King James atualizada, diferente, essa aqui é a mesma que eu uso, mas na versão da Bíblia King James atualizada, esse texto está assim: portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são do alto, nos objetivos do alto, e não nas coisas terrenas, pois morreste, está falando do batismo em águas, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado,
também vós vos manifestareis com ele em glória. Que versão diferente. Mas vou ler novamente para você entendê-la. Fiquei impactado. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, quantos creem que você ressuscitou com Jesus através do batismo em águas? Amém. Todos. Porque você vai às águas entendendo que o que você está fazendo é entrar para dentro do corpo de Cristo. O batismo em águas nos liga a um corpo. Esse corpo, como funciona? Vou me explicar uma coisa, porque as pessoas pensam que toda igreja é igual a outra. E não é. A missão que Deus tem com a gente é diferente da missão que Deus tem com a Igreja Assembleia de Deus. Mas a Assembleia de Deus também é a Igreja de Jesus. A missão que Deus tem com a gente é diferente da missão que Deus tem com a Igreja Batista. Mas a Batista também é uma Igreja de Jesus. A missão que Deus tem com a gente é diferente da missão que Deus tem com a Igreja do Evangelho Quadrangular. Cada igreja cumpre um propósito. O nosso propósito é ganhar almas. Você acha que o diabo gosta disso? O nosso propósito é restaurar pessoas. Você pode prestar atenção? As pessoas chegam aqui arrebentadas, destruídas, e durante um tempo sendo ministradas e acompanhadas, elas mudam de vida. Quem estava morto, acorda. Né? Não vou dizer ressuscita, que ainda não chegou a época da ressurreição. Mas quem estava com problemas sérios, esses problemas sérios começam a ser consertados. Por quê? Por causa da unção que carregamos. Carregamos uma unção de cura e de libertação. E entendemos isso. E isso, digamos que, provoca o mundo espiritual de uma forma aonde, quando você não ora, você não consegue discernir que isso é espiritual. Mas quando você começa a orar, você começa a experimentar as mesmas perseguições. Porque você está orando. Você para de orar, você não tem contato com Deus, tudo que você ouve, você aceita. Por quê? Porque você desconhece fundamentos. Nós temos fundamentos. Nós temos doutrina. Doutrina, a palavra doutrina, não é não corte o cabelo e não use calça. Doutrina é ensinamento. E nossa igreja é forte no ensinamento. Temos mestres aqui, pastores, que falam com autoridade, com fundamento e que sabem o que estão falando. Temos profetas, cremos nos 5 ministérios. Temos profetas. Temos gente que sonha de verdade, coisa de Deus, né? Eu acredito em sonhos, mas também tem muitos sonhos que é fruto de feijoada, a gente sabe também. Porém, nós discernimos que Deus nos deu dons, nos capacitando para uma batalha. Nós não somos a igreja de venha e receba a sua bênção, nós somos a igreja de venha e receba a sua cruz. É diferente. Quem quer bênção? Quem quer cruz? E é na cruz que Jesus se manifesta. É na cruz que Jesus se revela. É na cruz que a palavra de Deus nos ensina que nós conseguimos conhecer Ele. E temos que conhecer Ele e prosseguir em conhecê-lo. E quando você tem um chamado em Deus, Deus nos deu uma graça de ativar o chamado. Por isso, às vezes, você chega aqui, daqui a pouco você tem vontade de fazer alguma coisa e você não entende que é o Espírito Santo trabalhando dentro de você para lhe levar a cumprir o propósito para o qual você nasceu. Agora, você sabe por que você nasceu? Eu nasci para ser filho do meu pai. Parente do meu primo, amigo do vizinho, de alguém inteligente. Não, nós nascemos com um propósito. Segundo o seu propósito, Efésios capítulo 1, versículo de número 3. Tem coragem de abrir a Bíblia comigo lá? Efésios 1, 3. É no capítulo 1. Vamos ver o capítulo 1 que a gente vai achar.
Carta aos Efésios. Mas eu não gosto de ler aqui. Mas é ali também. Aproveita que está ali também. É aqui. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, está aqui no versículo 4, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amar. Tudo através de Jesus. Nada fora de Jesus. Tudo que temos, conquistamos, possuímos, vem de Jesus. Não vem de pessoas, não vem de homens. A igreja não é uma igreja de pessoas, é uma igreja que pertence a Jesus, que é constituída por pessoas que são diferentes umas das outras, que não são iguais, que têm personalidades diferentes. Eu falei hoje, lá no norte, fui ministrar. Lá nós usamos a linguagem dos temperamentos. Eu sou colérico, eu sou sanguíneo hemorrágico, eu sou traumático, eu sou isso, eu sou aquilo. Queridos, a Bíblia diz, ou nós estamos no Espírito, ou nós estamos na carne. E na carne você não consegue discernir coisas espirituais. Entenda isso. E se você fraquejar no caminho, você tem alguém que vai lhe ajudar a se levantar para você voltar a ser o propósito de Deus. Mas que se você está firme, você tem que entender que você foi chamado por Cristo para crescer nele. Crescer no corpo. Um corpo saudável cresce. Pessoas saudáveis crescem. A gente só não cresce quando a gente está doente espiritualmente. Quando a gente se permitiu contaminar por um ressentimento no coração, ou quando a gente toma uma causa de alguém achando que alguém foi injustiçado, e a gente fica com aquela sujeira no coração, e todas as vezes que Deus tenta ministrar o seu coração, você fica relembrando isso. Você tem que entender que no corpo de Cristo, Deus está trabalhando na gente em todo o tempo, em todas as situações, Deus está falando com a gente. Nos momentos de dificuldade e nos momentos de alegria também. Para mim, a pior coisa que existe para um cristão é viver na apostasia normalmente. Viver frio. Viver fora da vontade de Deus, fora da unção, fora do propósito. Para nós que somos chamados como igreja, nós temos um chamado nele. Na salvação, já fomos conquistados por ele para fazer algo por ele. Só que isso ninguém conta. Isso dificilmente se fala. Isso está aqui em Efésios capítulo de número 1. E somos chamados e alcançados segundo o beneplácito da sua vontade. Queridos, é interessante nós entendermos isso, porque o corpo de Cristo está funcionando. Obrigado pelo seu amém. Amém. Que amém tímido. Capítulo de número 3, nós lemos até o versículo de número 4. Eu quero continuar a partir do versículo de número 5. O texto diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí começa uma lista de coisas: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria,
pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Isso aqui é texto e contexto. Vou repetir o versículo 5. Mortificai. O que é mortificar? É fazer morrer. Não na vida dos outros, é na vida da gente. Porque todos nós somos atacados. Ou não? Ninguém tem tentação aqui? Pergunta para o irmão que está do seu lado, você tem tentação, irmão? É nessa hora que a gente acha os anjos, né? Eu não, Deus que me livre. Eu não tenho tentação, não, eu sou quase querubim. Aí o texto diz, fornicação, impureza, afeição desordenada. Essa afeição desordenada fala de controle, controlar alguém, manipular até tomar a forma do coração, gerando um engano. E o versículo 6 diz assim: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aí o negócio fica nervoso aqui. Verso 7, nas quais também outro tempo andávamos, quando vivíamos nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo. Aí o primeiro da lista é a ira. Pergunta para quem está do seu lado, você fica irado, irmão? Não. A cólera, que é um degrau acima da ira, a malícia, a maledicência, as palavras torpes da boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem também com os seus feitos. E vos revestistes do novo, ou vestistes do novo. E se renova para quê? Para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo e em todos. Revestidos, primeiro manda matar, manda digamos assim, se livrar, agora manda se revestir, pois como eleitos de Deus, santos, amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Quero chamar a sua atenção para o versículo de número 12, que manda a gente se revestir. O que é revestir? É quando você coloca uma peça de roupa sobre essa que você já está usando. Você está se revestindo de Cristo, tomando a forma de Cristo. Vamos lá. Como eleitos de Deus, santos, amados de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Verso 13, suportando-vos uns aos outros. Esse suportando-vos uns aos outros não é aquele suportar assim, tenho que suportar. Suportar é se colocar embaixo e dar suporte. Por exemplo, esse banco aqui está dando suporte para esta peça de madeira. Suporte é isso aqui. A palavra original, na qual a Bíblia foi escrita, a palavra suportar, é você se colocar embaixo. Como você não vai se colocar debaixo da cadeira, você tem que se colocar debaixo da dificuldade do seu irmão. Não, Deus que me livre, eu não quero ser líder porque é muito problema. Eu não quero, Deus que me livre, ser pastor. O sangue de Jesus tem poder. Por que nós perdemos os sonhos? Porque nós deixamos de mortificar a nossa carne.
E entender que nós estamos aqui porque nós estamos caminhando para o céu. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Por isso o versículo 3 de Efésios 1 diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos em Cristo. Capítulo 2, o versículo de número 6 diz que Cristo está nas regiões celestiais e nós devemos estar ali com Ele. Como a gente vai para lá? Buscando as coisas que são do alto. Eu sou crente, mas eu não oro. Crente fajuto. Eu sou crente, mas eu não leio a Bíblia. Crente falso. Eu sou crente, mas eu não oro. Não conhece a Deus. Então, quando eu entendo o que é servir a Deus, servir a Cristo, é eu entender o alto preço que foi pago por mim. Por que Jesus foi para a cruz? Para me alcançar. Mas me alcançar para quê? Para mim ficar abençoado, para mim ficar feliz? Será que é só para isso? Se for só para isso, perdão, eu já teria ido embora faz tempo. Mas quando eu fui alcançado, entrou uma gratidão dentro do meu coração. Eu era uma pessoa destinada à morte. A vida que os meus primos decidiram viver, se eu não tivesse encontrado a Cristo, eu também teria entrado no mesmo estilo de vida. Eu tenho um primo preso, tenho um primo que foi matado, tenho um primo que morreu de enfermidade por causa da vida de promiscuidade. Então tenho uma família fora de Cristo que foi destruída pelo pecado. Então o que aconteceu? Jesus entra na vida da gente para mudar a nossa família, para tocar a nossa família, para trocar a gente das trevas, nos levando para a luz, como lemos aqui no capítulo 1 de Colossenses. Então, quando eu começo a buscar as coisas de cima, eu começo a me interessar pelas coisas que são de cima. E essas coisas que são de cima me fazem eu manifestar aquilo que eu carrego aqui embaixo. Então você vê que algumas pessoas não conseguem mudar porque elas se tornam murmuradoras. E a murmuração ela é como a fé. A fé, você declara, eu creio, Deus vai trabalhar, Deus vai operar. A murmuração é o contrário, eu não consigo, eu não faço. Eu tenho livre-arbítrio, afinal de contas, livre-arbítrio. Olha, eu estou tentando achar esse negócio aqui na Bíblia, eu não encontrei ainda, mas se tiver eu vou encontrar. Eu juro que eu vou encontrar. Prometo. E vou achar e vou pregar sobre isso aqui. O que é o livre-arbítrio? É você ter a liberdade de escolher entre o certo e o errado. E quando você não escolhe pelo certo, você vai de alguma forma escolher pelo errado. Se eu fui comprado, como eu posso dar ordem sobre a minha vida se eu fui comprado a um preço de sangue? Pedro diz que vocês não foram comprados com ouro ou com a prata da terra que se corrompe e é comido pela ferrugem, mas foram comprados pelo precioso sangue. Está falando do sacrifício de Jesus. Ele se sacrificou por mim para que eu também possa viver uma vida de sacrifício para Ele. Viver sem querer pecar é uma vida de sacrifício. Viver querendo fazer a vontade de Deus é uma vida de sacrifício. Viver buscando a Deus, orando, jejuando, lendo a Bíblia, é um sacrifício. Eu não consigo tirar férias da leitura bíblica. Não consigo. Se eu terminar de ler a Bíblia hoje, eu já vou começar a ler ela de novo, novamente. Não consigo tirar férias. Quantos de nós que já faz mais de mês que nem pega a Bíblia na mão? Por favor, não levante a mão, não faça isso. Mas quantos de nós vivemos assim, um cristianismo fraco? Mas eu leio a Bíblia todo dia. O problema não é você ler, o problema é você entendê-la, para que ela possa se tornar vida na sua vida. Buscar as coisas que são de cima é você se humilhar diante de Deus e falar para Deus: Deus, eu preciso. Eu quero, eu me rendo, eu me entrego. Porque sem essa entrega, o Evangelho não é genuíno. O cristianismo não é genuíno. E a verdade, ela é uma meia-verdade, porque ela é carregada de uma mentira que me dá a oportunidade de escolha. Eu sei que em Efésios, não falei isso em Efésios, isso fala no livro de Isaías. Se bem quereres,
comereis o melhor desta terra. No mesmo capítulo, Deus fala sobre o caminho direito, o caminho para a esquerda, a direita, escolha o melhor caminho. Deus nos dá oportunidades de escolha em todo tempo. Ninguém pode dizer assim, eu não sei o que eu tenho que escolher. Deus nos dá a oportunidade de nós entrarmos pelo caminho que é o caminho curto não, estreito. Curto de largura. Quando fala de profundidade ali em Efésios, não está falando do caminho da porta larga, irmão. Está falando que aquilo que Deus tem preparado para nós é grande, é imenso, é poderoso. Mas sabe o que acontece com a gente? A gente tem medo de se entregar. A gente tem medo de renunciar às nossas vontades, achando que Deus vai colocar diante da gente um fantasma chamado propósito, porque para algumas pessoas o propósito é como se fosse um fantasma que é inalcançável e por causa disso a gente frustra aquilo que Deus tem preparado para nós. Então nós começamos a arrumar coisas que substituam Deus na vida da gente. Um bom trabalho, um relacionamento, uma ambição. Essas coisas vão roubando o centro da vontade de Deus dentro de nós e nos apresentam outros deuses. Eu sei que isso é pesado, eu estou mexendo no mundo espiritual, e o mundo espiritual responde rápido. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar as coisas que são de cima. Só tenho que fazer isso para que Jesus se revele para mim. Eu não tenho que buscar uma ideia, uma opinião. Eu não estou lhe falando de uma ideia. Estou lhe falando da Bíblia, aquilo que a Bíblia nos manda fazer como cristãos. Se, pois, ressuscitastes com Cristo, olha a condição. Buscai as coisas que são de cima. Você tem que ressuscitar com Cristo para buscar. Então, se eu não estou buscando, é que essa ressurreição não está funcionando em mim. Ah, mas eu me batizei em águas. Para algumas pessoas foi só um banho. Porque o batismo em águas é um batismo de arrependimento. E o batismo de arrependimento é para uma nova vida. Por isso a Bíblia diz, aquele que mentia, deixe de mentir. Aquele que roubava, deixe de roubar. Aquele que fazia coisas erradas, deixe de fazer as coisas erradas. Por quê? Porque o padrão para nós é Cristo. Jesus é o padrão. A cruz tem um padrão. Por isso, 16:24 de Mateus fala que nós devemos carregar a nossa cruz. Você não tem que carregar a cruz do seu filho, da sua filha, da sua esposa, do seu marido. Você tem a sua cruz individual para carregar. E eu entendo isso, que essa cruz é a nossa vida de pecado que a gente tem que viver em todo o tempo renunciando. Eu sei quem eu era no mundo, então o que eu tenho que fazer? Cruz. Gostava de fumar maconha. Eu tenho que deixar de fumar maconha. Gostava de fumar cigarro. Eu tenho que deixar de fumar cigarro. Eu gostava de fazer algumas coisas, então eu fui começando a largar. Porque a vida com Jesus é uma vida de cruz. Eu não estou querendo assim, né? Dizer, mas por que você está falando isso? Eu digo, porque eu consegui fazer, então você também consegue. Você também consegue renunciar a coisas que prendem o seu coração, a sua alma. Quando você faz isso, quando você entende a cruz. Cruz não é a cruz do mirado. Mirado não tem cruz. Já achou alguma aqui? Nem de desenho a gente tem. Cruz é a nossa vida de pecado. Enquanto eu murmuro, enquanto eu minto, enquanto eu falo coisas que não edificam, eu tenho que deixar isso do lado de fora. Se, pois, ressuscitaste com Cristo, você vai ter uma outra ambição, buscar as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado, à direita de Deus Pai. Queridos, isso é evangelho, é reino, é vida de Deus dentro da gente. Então, quando eu entendo isso, eu começo a buscar por isso. Você não deixa de fazer suas coisas, você não deixa de fazer o que gosta. Você não substitui uma vida de religiosidade por aquilo que você gosta de fazer. Você agora tem uma prioridade. E é Cristo. E quando a sua prioridade é Cristo, quem não tiver prioridade vai se incomodar com você. Porque você entendeu o que tem que fazer
E algumas pessoas não entenderam. O problema é o evangelho da internet. O evangelho da internet é o problema de viver como estás e fique como queres. Né? O evangelho da internet é o bebeis e não vos embriagueis. Você não acha na Bíblia? O evangelho da internet é aquele da graça falsificada. Graça não vale tudo. Não, vale tudo. Você está na graça, não tem problema. Pegue e se arrepende de pecado. E se Jesus vir, você tiver em pecado, você vai para o céu da boca do leão. Porque o céu tem um padrão. O padrão de Cristo. Ele é o padrão. É a vida dele que a gente está buscando. A gente está vivendo. Por isso que às vezes, para a gente praticar, dói. Porque a gente está tão acostumado com o pecado, com a murmuração. Vamos usar a murmuração. A gente está tão acostumado a murmurar que quando a gente entra no ambiente de murmuração, a gente não sabe mais que tem que fechar a boca. Você se senta como murmurador, você não tem autoridade para repreender porque você gosta da conversa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ressuscitar com Cristo. E eu tenho que buscar as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado. Desta Deus. E esse evangelho é o evangelho que muda o coração da gente. Que faz a gente querer viver o sonho. E o sonho tem um propósito. Vamos orar? Amém. Outra coisa, eu vou sair da introdução. Que legal, que verdade tremenda. Aleluia. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Que o teu evangelho nos alcance, Pai. Que a tua verdade remova os véus do nosso entendimento. Eu oro pedindo que o Senhor nos ajude. Ajuda-nos nessa manhã. Traz discernimento ao nosso coração a respeito da tua palavra, a respeito da tua cruz, a respeito do propósito do cristão carregar a sua cruz e buscar as coisas que são do alto. Nós não estamos querendo promover pessoas, nós queremos manifestar o teu reino. Cremos que a terra aguarda a manifestação dos filhos. Não é qualquer filho. São os filhos que amam o Pai, que obedecem o Pai, que se entregam para o Pai. Eu sei, estamos em dias que contrariam tudo isso. Mas eu oro pedindo para que o Senhor guarde o coração da igreja, guarde o coração dos teus filhos. Nós não queremos qualquer evangelho, nós queremos o evangelho genuíno, o evangelho de Cristo. Nós queremos sim, Pai, queremos, mesmo que possamos ser considerados quadrados por causa disso, decidimos pela cruz, queremos a cruz, entendemos que viver a tua cruz vai nos levar em todo o tempo à renúncia e a arrependimento. As tuas bênçãos são uma consequência disso, Pai. Ajuda-nos, Espírito Santo, nesta manhã. Eu quero orar com você que está aqui, só você que quer, tá? Você que quer respeito à decisão de todos, mas você que quer mudança na sua vida, sai do seu lugar e venha dentro do altar para a gente orar junto. Quero orar com você. Quero orar junto com você. Quero pedir os pastores da casa que nos ajudem a orar, a impor as mãos sobre a vida de cada um deles. Nós declaramos um tempo novo, Pai. Um tempo de cura, um tempo de ordem do Senhor dentro de nós, um tempo onde o teu Espírito tem a liberdade para nos falar como igreja, como povo do Senhor. E o Senhor continue nos ministrando, Pai. Usa cada pessoa que passar nesse altar para falar a respeito do teu amor e do teu reino nos alcance.
que a tua verdade nunca fique confusa dentro de nós, mas que a gente seja firmados, fortalecidos na tua verdade. É a tua verdade que precisamos, Senhor, não de teorias, do eu acho, do eu concordo, do eu não concordo. Nós não queremos isso. Nós queremos a vontade do Senhor que nos leva àquilo que é bom, agradável e perfeito. Nos prepara para sermos essa igreja. Ajuda-nos a desmontar os sofismas, os enganos. Usa-nos para isso. E coloca o nosso coração no teu altar, os nossos pensamentos no teu altar. Coloca, papai, as nossas vontades no teu altar, para que o Evangelho seja o Evangelho da verdade, o Evangelho que nos liberte, o Evangelho que nos transforme, para que teu nome seja glorificado. Cremos na tua palavra, e pela tua palavra lutamos, permanecemos e perseveramos, porque a tua palavra é a verdade. Transforma-nos pela verdade. Ajuda-nos a vencer, ó Deus, os nossos inimigos interiores do coração, que nos impedem de ver a tua glória, que nos impedem de entender a tua graça, de viver graça e misericórdia. Muda o nosso coração, Senhor, para que a gente possa viver os teus sonhos, nós possamos expressar, ó Deus, a tua vontade de forma sobrenatural, aonde o teu reino mova-se e manifeste-se de acordo com o teu querer. Porque se pois ressuscitamos com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Queremos estar nesse lugar, viver esse lugar, experimentar esse lugar, mergulhar nesse lugar, de tal forma que possamos ser, Pai, como cartas vivas, como diz a tua palavra, para tocar o coração de outros, para manifestar Cristo vivo em outros, para sermos a expressão exata do Filho, como a tua palavra declara. A terra aguarda a manifestação dos filhos. Oro para que haja filhos que amem o Pai. Pai, Deus Todo-Poderoso, intensamente, tão bem, de tal forma que não tenham medo das batalhas, não tenham medo das guerras. Eles entendam que foram chamados para vencer. E nós vencemos em Cristo porque lutamos, permanecemos e perseveramos. E continuamos crendo que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Dá-nos uma geração de apaixonados, Pai. Homens e mulheres que amem ao Senhor com todo o coração. Dá-nos essas pessoas, nós poderemos sacudir a nossa cidade, porque pessoas apaixonadas revelam o teu amor, revelam a tua graça, revelam a tua misericórdia. Queremos ser esses. Abençoa teu povo, abençoa cada família que está aqui representada. Oramos para que o Senhor guarde-nos e livre-nos de todo tipo de mal, guarda o retorno para os lares, que a tua mão forte esteja sobre nós, para nos guardar, abençoar, proteger e livrar de todo mal. Os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor, para a glória do teu nome. Oramos por essa semana, que seja uma semana muito abençoada, onde o Senhor possa abrir portas, onde o Senhor possa concluir, Pai, qualquer coisa que não esteja ainda completa, o Senhor possa completar, o Senhor possa fazer grandes coisas a favor do teu povo. Livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, o nosso apóstolo
aniversário no dia 8, né? Ele é um homem de aliança, né? Ele faz aniversário no dia 8 do 8 de 68, né? Então a gente pegou no norte, eles cantaram parabéns lá para ele, né? Mas hoje nós vamos cantar parabéns, né? Pelo aniversariante, né? Tá ficando mais velho, né? Porém mais sábio, né? A Bíblia diz que a sabedoria está nos cabelos brancos, né? Então, como não tem cabelo branco aqui, tem cabelo branco aqui, então tá tendo sabedoria e a gente pode receber sempre, amém? Glória a Deus. Vamos cantar parabéns para ele? Amém. Parabéns para você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Jesus ao seu lado. Seja muito feliz e que a vida lhe seja um eterno sorriso. Estenda a mão para cá. Senhor Jesus, nós apresentamos a vida do apóstolo diante do Senhor, pedimos que o Senhor dê a ele mais vida, mais poder, mais saúde, mais unção, mais sabedoria, Senhor, e mais prosperidade. Cuida dele, cuida, Senhor, ele tem tantos sonhos ainda dentro dele. Se essa for a tua vontade, Senhor, executa, dá direção, dá ordem aos teus anjos a respeito da vida dele e o abençoa, Senhor, com o melhor dessa terra. Faz prosperar os seus caminhos e satisfaz os desejos do coração dele. Tu és o Senhor da vida dele, Senhor, e nós te louvamos por essa vida, pela forma como o Senhor fez crescer, Senhor, pela forma como o Senhor, meu Deus, fez multiplicar e como o Senhor tem agido, Senhor, usando ele para governar, governando a sua própria vida. Nós te louvamos, te agradecemos e o abençoamos, Senhor, como igreja, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Tendo sua mão em direção ao seu lar, à sua casa, Senhor Jesus, nós abençoamos os lares aqui apresentados, declaramos que os anjos entrem nesse lar e abençoe, Senhor, cada alma, cada vida que ali está. Senhor, enche esse celeiro, Senhor, dá saúde a esse lar, a paz reine sobre este lar, haja libertação, cura e transformação sobre esta casa. Meu Deus, nós abençoamos, pedimos, Senhor, uma muralha de fogo ao redor, guardando, cuidando, super protegendo estas casas, Senhor. Pedimos a bênção, Senhor, sobre esse lar, toda discórdia que há dentro dessa casa seja varrida agora pelo poder que é no nome de Jesus. Espíritos da contenda, da ira, da confusão, solte este lar, solte esta casa. As pragas que foram lançadas ali dentro, nós quebramos cada uma delas e desfazemos no nome de Jesus e declaramos um lar de bênção no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto, e o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti Ele levante o seu rosto e Ele te dê a paz em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe. Quinta-feira nós estamos juntos de novo. Gente, nós precisamos dos homens, uns homens fortes aí, né? Disponíveis e dispostos, para a gente poder tirar aquela placa do outro galpão ali, porque eles precisam pintar amanhã e nós precisamos remover a nossa placa dali, eles pediram, tá? Então daí precisa vir 2 escadas e pelo menos uns 5 homens, né? Pra gente poder tirar, porque é muito alto, tá? Daí tá só parafusado, só puxar de lá e descendo devagarzinho pela parede, né? Pra gente daí poder retirar de lá, tá bom? E eu acredito que essa semana já vem a placa pra cá, uma outra, né? Deus abençoe vocês, amém? Glória a Deus.